Legenda maior. Vida de São Francisco de Assis. Pelo doutor São Boaventura. Editora Santa Cruz. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. O livro é uma belíssima edição da Editora Santa Cruz, capa dura, com notas de rodapé. Eu não lerei, certo? Não serão lidas estas notas, mas vale a pena ter o livro em mãos, portanto. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Deixo o meu muito obrigada ao Wilhelm. Ele nos comprou este livro. Obrigada a você, querido. Aliás, não comprou apenas este, mas vários. Obrigada por tamanha generosidade, Wilhelm. Faça você também como ele, faça parte deste canal. Ou, caso não queira financeiramente ajudar o canal, isso é possível também de graça, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se, caso já não tenha feito. E caso, claro, concorde com o que aqui está sendo apresentado. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também conto com a oração de todos vocês. Eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde e uma boa escuta. Prólogo. A graça de Deus, nosso Salvador, manifestou-se nos últimos tempos em seu servo Francisco a todos os verdadeiros amantes da humildade e da santa pobreza. Nele podemos contemplar a superabundante misericórdia divina, ao mesmo tempo em que somos incitados a renunciar à impiedade e à concupiscência deste mundo, experimentando com insaciável desejo uma sede de viver em conformidade com Cristo e com a santa esperança. Verdadeiramente pobre e penitente era ele, mas o Deus Altíssimo voltou-se para sua pessoa com tão benigna condescendência que não só o ergueu do pó da indigência e da vida mundana, como também o constituiu discípulo, guia e arauto da perfeição evangélica. Como um luzeiro, ergueu-o para todos os que creem, a fim de que, dando-lhe próprio testemunho da luz, preparasse ao Senhor os corações dos fiéis nas veredas da luz e da paz. Como estrela d'alva que brilha entre as nuvens, ele orientou para a luz, com o clarão da sua vida e doutrina, aqueles que jaziam nas trevas e na sombra da morte. E como o arco-íris refulge entre as nuvens luminosas, mensageiro da verdadeira paz, portador do sinal de nossa aliança com o Senhor, anunciou aos homens a paz e a salvação, e foi designado por Deus à imagem e semelhança do precursor, para que, preparando no deserto o caminho da mais alta pobreza, pregasse a penitência pelo exemplo e pela palavra. Dotado antes de tudo dos dons da graça celeste, enriquecido sucessivamente pelos méritos da notável virtude, repleto do espírito de profecia, predestinado para um ministério angélico, totalmente abrasado do fogo seráfico e arrebatado por um carro de fogo, depois de haver percorrido todos os graus da santidade, veio até nós no espírito e no poder de Elias, como demonstra sobejamente a sua vida. Por isso, se pode afirmar que ele prefigura o anjo que sobe do Oriente carregando o selo do Deus vivo, conforme a predição verídica de outro amigo do esposo, o apóstolo e evangelista São João. Eu vi outro anjo que subia do Oriente e tinha o selo do Deus vivo. Considerando a perfeição de sua extraordinária santidade, chegaremos sem dúvida algum dia à convicção de que esse mensageiro de Deus era o seu servo Francisco, que foi achado digno de ser amado por Cristo, imitado por nós e admirado pelo mundo inteiro. Pois enquanto viveu entre os homens, imitou a pureza dos anjos, tornando-se um exemplo para os seguidores de Cristo. O que nos leva a pensar dessa forma, como filhos fiéis e amantes do Pai, é, acima de tudo, a missão que ele recebeu de convidar os homens a prantear e dar brados de pesar, a raspar a cabeça, a cingir o cilício e a marcar com um tal, em sinal de penitência, a fronte daqueles que o pecado fez gemer e suspirar.
Mas o que nos confirma nesses sentimentos, é a prova irrefutável da sua verdade, o selo que fez dele a imagem do Deus vivo, isto é, do Cristo crucificado, o selo impresso em seu corpo, não por uma força natural, nem por algum recurso humano, mas pelo poder admirável do Espírito do Deus vivo. Reconheço-me indigno e incapaz de descrever a vida de um homem que merece ser imitado e venerado por todos, e jamais teria ousado tal empresa, não fosse o afetuoso desejo dos irmãos e a unânime insistência do capítulo geral. Além disso, tenho uma dívida de gratidão para com meu pai Francisco. Ainda me recordo perfeitamente que em minha infância fui salvo das garras da morte por sua intercessão e por seus méritos. Se agora me recusasse a cantar seus louvores, poderia ser acusado de ingratidão. Sei que Deus salvou minha vida por intermédio dele, pois senti em mim o poder da sua prece. Por essa razão, resolvi empreender este trabalho de reunir a coletânea mais completa possível dos relatos de suas virtudes, atos e palavras, fragmentos hoje dispersos ou esquecidos, e que haveriam de perecer, infelizmente, se viessem a morrer aqueles que conviveram com o servo de Deus. Desejando ter plena certeza da verdade de sua vida e uma visão bem clara a respeito dela, antes de deixá-la por escrito à posteridade, dirigi-me à terra natal e aos lugares em que ele viveu e morreu. Pude aí encontrar-me com alguns dos seus amigos mais allegados que ainda viviam e entrevistá-los demoradamente, sobretudo aqueles que tiveram experiência de primeira mão da sua santidade e que procuraram imitá-lo. A fim de realçar as maravilhas que Deus se dignou realizar por intermédio do seu servo, achei por bem deixar de lado qualquer preocupação de estilo. O leitor piedoso aproveitará mais com uma descrição despretensiosa e simples do que com um grande aparato estilístico. Também nem sempre segui a ordem cronológica, a fim de evitar confusões. Preferia estabelecer relações naturais entre os acontecimentos, seguindo o critério da identidade do tema, umas vezes agrupando fatos respeitantes ao mesmo assunto acontecidos em épocas diferentes, outras vezes separando episódios acontecidos na mesma época, mas respeitantes a assuntos diversos. Capítulo 1. A vida antes da conversão. Havia na cidade de Assis um homem chamado Francisco, de abençoada memória, a quem Deus, em sua bondade e misericórdia, antecipará a abundância de sua graça, salvando-o dos perigos da vida presente e derramando sobre ele os dons da sua graça celestial. Em sua juventude, Francisco viveu no meio dos filhos deste mundo, e como eles foi educado. Depois de aprender a ler e a escrever, recebeu um emprego rendoso no comércio, mas, com o auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões que dominavam os jovens de sua companhia. Embora fosse inclinado à vida dissipada, nunca cedeu à tentação. Vivia num ambiente marcado pela cobiça desenfreada dos comerciantes. Mas ele mesmo, embora gostasse de obter seus lucros, jamais se prendeu desesperadamente ao dinheiro e às riquezas. O Senhor incutia em seu coração um sentimento de piedade que o tornava generoso com os pobres. Este sentimento foi crescendo em seu coração e impregnou-o de tanta bondade que ele decidiu, como ouvinte atento que era do Evangelho, ser generoso com quem lhe pedisse esmola, sobretudo a quem pedisse por amor de Deus. No entanto, um dia, estando muito ocupado em negócios, despediu de mãos vazias um pobre que lhe pedia uma esmola por amor de Deus. Caindo em si, correu atrás do homem, deu-lhe uma rica esmola e prometeu ao Senhor nunca mais recusar, sendo-lhe possível, o que quer que lhe pedissem por amor de Deus. Observou esse propósito até a morte com uma caridade incansável e que lhe granjeou sempre mais a graça e o amor de Deus. Mais tarde, já como perfeito imitador de Cristo, dizia que durante a sua vida mundana ele não podia ouvir estas palavras: amor de Deus, sem ficar comovido.
Mansidão, gentileza, paciência, afabilidade mais que humana, liberalidade que ultrapassava seus recursos, eram sinais de sua natureza privilegiada que anunciavam já uma efusão mais abundante ainda da graça divina nele. De fato, um cidadão de Assis, homem simples do povo, que parecia inspirado por Deus, tirou o manto ao encontrar Francisco em Assis e estendeu-o sob os pés do jovem, afirmando que um dia ele seria digno do maior respeito, que em breve realizaria grandes feitos e mereceria dessa forma a veneração de todos os fiéis. Por essa época, Francisco ainda ignorava os planos de Deus a seu respeito, pois não havia aprendido a contemplação das coisas do alto, levado que era sempre em direção às coisas externas por ordem do seu pai. Nem havia adquirido ainda o gosto pelas coisas de Deus, atraído para as coisas inferiores pela corrupção de todos nós, que todos nós temos desde o berço. Mas o sofrimento permite a uma alma compreender muitas coisas. A mão do Senhor pesou sobre ele, e a direita do Altíssimo o transformou, sujeitando-lhe o corpo à longa enfermidade para preparar sua alma a receber o Espírito Santo. Havendo recuperado suas energias, já se vestia de novo com elegância. Certo dia encontrou um cavaleiro, nobre de nascimento, mas pobre e mal vestido. Ficou com pena daquele homem. Desfez-se imediatamente de suas vestes e deu-as a ele, poupando assim, num duplo gesto de caridade, ao cavaleiro a vergonha e ao pobre a miséria. Naquela noite, enquanto dormia, Deus, em sua bondade, mostrou-lhe em visão magnífica um grande palácio de armas que levavam a cruz de Cristo marcada nos brasões. Mostrava-lhe assim que a gentileza que ele praticara com o pobre cavaleiro por amor do grande rei seria recompensada de modo incomparável. «A quem pertence tudo isso?» perguntou Francisco. «Para ti e teus soldados», foi a resposta do alto. Ainda não tinha experiência em interpretar os divinos mistérios e ignorava a arte de ir além das aparências visíveis, até às realidades invisíveis. Por isso estava convencido, ao acordar, que essa estranha visão lhe garantia um imenso sucesso para o futuro. Entregue a essa ilusão, decide alistar-se no exército de um conde, grande senhor de Apulia, na esperança de conquistar sob suas ordens essa glória militar que lhe prometia aquela visão. Põe-se a caminho e chega à cidade seguinte. Durante a noite ouve o Senhor lhe dizer em tom familiar: Francisco, quem pode fazer mais por ti? O Senhor ou o servo? O rico ou o pobre? A resposta de Francisco não poderia ser outra. O Senhor e o rico. Nesse caso, por que é que vais trocar o Senhor pelo servo, a riqueza de Deus pela pobreza do homem? Insistiu a voz divina. Senhor, que quereis que eu faça? Perguntou Francisco. Volta para a tua terra, diz-lhe então o Senhor, porque isso que viste em sonhos tem um sentido todo espiritual e há de realizar-se contigo não por interferências humanas, mas por disposições divinas. De manhã, Francisco tratou de voltar para Assis. Estava sobremodo alegre e o futuro não lhe dava preocupação. Era já um modelo de obediência e guardou a vontade de Deus. Desde esse instante, ele se afastou da vida agitada de seus negócios e rogou à divina misericórdia que o iluminasse a respeito da sua vocação. Perseverando na oração, chegou a um desejo do céu tão intenso e um desprezo tão grande das coisas da terra por amor à pátria celeste, que começou a sentir o valor da descoberta que fizera do tesouro escondido, e como um comerciante prudente, pensava em liquidar todos os seus bens para comprar a pedra preciosa. Como fazer? Ele ainda não sabia. Tinha apenas esta certeza, pelas luzes recebidas, que o intercâmbio espiritual começa pelo desprezo do mundo e que para alguém ser soldado de Cristo é preciso já ter conseguido a vitória sobre si mesmo.
Certo dia, andando a cavalo na planície que se estende junto de Assis, encontrou um leproso. Foi um encontro inesperado, e Francisco ficou muito horrorizado diante daquele triste quadro, mas lembrou-se do propósito de perfeição que abraçara e da necessidade de vencer-se a si mesmo primeiro, se quisesse ser cavaleiro de Cristo. Imediatamente desceu do cavalo e correu a beijar o pobre homem. O leproso estendeu a mão para receber uma esmola. Francisco deu-lhe um beijo e um dinheiro. Montou novamente a cavalo, olhou em frente em toda a volta e, nada havendo que lhe impedisse a vista, todavia, não viu mais o leproso. Cheio de admiração e alegria, começou a cantar os louvores do Senhor e prometeu fazer coisas melhores ainda no futuro. A partir desse momento, frequentava os lugares solitários, propícios às lágrimas, aos gemidos inefáveis, de tal forma que as suas instantes preces foram ouvidas pelo Senhor. Um dia, ao rezar assim na solidão e totalmente absorto em Deus, apareceu-lhe Cristo crucificado. Diante dessa visão, derreteu-se-lhe a alma, e a recordação da paixão de Cristo gravou-se-lhe tão profundamente no coração que a partir deste instante dificilmente podia conter o pranto e deixar de suspirar quando pensava no crucificado. Ele mesmo confessou esse fato pouco antes de morrer. Logo compreendeu que se dirigiam a ele aquelas palavras do Evangelho: se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Imbuiu-se desde então do espírito de pobreza, com um profundo sentimento de humildade e uma atitude de profunda compaixão. Jamais suportara a vista dos leprosos, mesmo à distância, e sempre evitara encontrar-se com eles, mas agora, desejando alcançar o total desprezo de si mesmo, servia-os com devoção, humildade e benevolência. Pois diz o profeta Isaías que Cristo crucificado foi considerado um homem leproso e desprezado. Visitava-lhes constantemente as casas e distribuía entre eles esmolas generosas, beijando-lhes as mãos e os lábios com profunda compaixão. Ao se achegar aos pobres, não se contentava em lhes dar o que possuía, desejava dar-se a si mesmo, e quando já não tinha mais dinheiro, entregava as suas vestes, descosendo-as ou rasgando-as às vezes para as distribuir. Aos sacerdotes pobres, que ele respeitava e venerava, ajudava-os oferecendo-lhes sobretudo paramentos para o altar. Queria assim ter sua parte no culto divino e aliviar a miséria aos ministros do altar. Por essa época realizou uma peregrinação ao túmulo de São Pedro. Ao reparar no grande número de mendigos reunidos em frente da igreja, levado de compaixão e seduzido pelo amor à pobreza, escolheu um dos mais miseráveis, propôs trocar com ele as roupas, vestindo os farrapos do pobre. Passou todo o dia na companhia dos pobres, cheio de uma alegria que ele ainda não experimentara. Queria assim desprezar aquelas coisas às quais o mundo empresta tanto valor e chegar progressivamente à perfeição evangélica. Também cuidava de trazer em seu corpo, pela mortificação da carne, a cruz de Cristo que já levava em seu coração. Tudo isso se deu quando Francisco ainda vivia e se vestia como um leigo no mundo. Capítulo 2. Conversão definitiva e restauração de 3 igrejas. O próprio Cristo era o único guia de Francisco em todo esse tempo. Em sua bondade, interveio mais uma vez com a suave influência da sua graça. Um dia, Francisco saiu da cidade para meditar. Ao passar pela igreja de São Damião, que estava prestes a ruir, de tão velha, sentiu-se atraído a entrar e rezar. De joelhos diante do crucificado, sentiu-se confortado imensamente em seu espírito, e seus olhos se encheram de lágrimas ao contemplar a cruz. Subitamente ouviu uma voz que vinha da cruz, e lhe falou por 3 vezes: Francisco, vai e restaura a minha casa. Vês que ela está em ruínas. Francisco, vai e restaura a minha casa. Vês que ela está em ruínas.
Francisco, vai e restaura a minha casa. Vês que ela está em ruínas. Francisco encontrava-se sozinho na igreja e ficou amedrontado ao ouvir aquela voz, mas a força da sua mensagem penetrou profundamente em seu coração, e ele, delirando, caiu em êxtase. Por fim voltou a si e tratou de pôr em execução a ordem recebida. Concentrou todas as forças na restauração daquela igreja material, mas a igreja a que a visão se referia era aquela que Cristo resgatara com o seu próprio sangue. O Espírito Santo, mais tarde, lhe revelou a ele, e ele o ensinou a seus irmãos. Levanta-se então, faz o sinal da cruz para ter coragem, pega na loja do pai alguns fardos de tecido, vai a galope até Folinho, vende a sua mercadoria juntamente com o cavalo que lhe servia de montaria, volta a Assis, entra na igreja que se propusera restaurar, encontra aí o pobre sacerdote capelão e saúda-o respeitosamente. Oferece o seu dinheiro para restaurar a igreja e distribuir aos pobres. Pede-lhe, enfim, humildemente a permissão de viver algum tempo ao seu lado. O capelão concorda em dar-lhe pousada, mas, temendo a família, recusa a aceitar o dinheiro. Em seu total desinteresse pelo dinheiro, Francisco atira-o a um canto da janela com tanto desprezo como se fosse poeira. Mas a permanência do servo de Deus junto ao capelão se prolongava. Seu pai acabou compreendendo o que estava acontecendo e correu furioso até a igreja. Ao ouvir as ameaças daqueles que o procuravam e ao perceber que estavam se aproximando, Francisco escondeu-se numa caverna secreta. Sendo ainda novo no serviço de Cristo, não quis enfrentar as iras do pai. Permaneceu no esconderijo durante vários dias, implorando continuamente a Deus com muitas lágrimas que o livrasse das mãos dos seus perseguidores e lhe permitisse, em sua bondade, realizar os desejos que ele mesmo havia inspirado. Enfim, sentiu-se inundado de alegria. Começou a se acusar de medroso e covarde, saiu da sua gruta e dirigiu-se corajosamente a Assis. Seus concidadãos, ao verem seu rosto macilento e o espírito transformado, disseram que estava louco. Perseguiram-no atirando-lhe pedras e lama, cobrindo-o de insultos, como um alienado, um lunático. Mas o servo de Deus, insensível e inabalável, passava por cima de todas as injúrias, como se nada houvesse escutado. Ao ouvir aquele tumulto, o pai correu imediatamente até ele a fim de oprimi-lo ainda mais, não para protegê-lo. Sem nenhuma compaixão, arrastou-o para casa, censurou-o mais que pôde, bateu nele e, por fim, colocou-o na prisão. Tudo isso, porém, fez com que ele se tornasse mais resoluto e decidido a levar a cabo os seus planos, repetindo a frase do Evangelho: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pouco depois, no entanto, aproveitando de uma viagem que o pai fizera, a mãe, que não aprovava o procedimento do seu marido e não esperava mais poder dobrar a coragem a toda prova ao seu filho, livrou-o da prisão e permitiu que ele fosse embora. Francisco deu graças a Deus e voltou à solidão. Mas ao regressar o pai e não o encontrando em casa, destratou a mulher e em seguida foi à procura do filho, cheio de cólera, disposto a trazê-lo, se possível, para casa ou, ao menos, expulsá-lo de sua terra. Francisco, a quem Deus dava toda a coragem, saiu ao encontro do pai furioso. Disse-lhe com firmeza que lhe eram indiferentes a prisão e as pancadas e acrescentou solenemente que, por amor de Cristo, estava disposto a enfrentar alegremente todas as provações. Vendo que não conseguia trazê-lo de volta à casa paterna, tentou recuperar o dinheiro. E quando, enfim, o encontrou atirado num canto da janela da igreja, satisfez a sua cobiça e se acalmou um pouco. Não contente com ter recuperado o seu dinheiro, tratou de fazer com que Francisco fosse levado até o bispo da diocese, onde ele deveria renunciar a toda a sua herança e devolver-lhe tudo o que tinha. No seu autêntico amor à pobreza, Francisco nada opunha a essa cerimônia
e se apresenta de boa mente diante do bispo. E sem esperar um minuto, nem hesitar de qualquer forma, sem aguardar qualquer ordem, nem pedir qualquer explicação, tira imediatamente todas as suas vestes e as entrega ao pai. Todos viram então que, sob as vestes finas, o homem de Deus levava um cilício. Mas não ficou por aqui. Dominado por uma como que embriaguez de espírito, não hesita mesmo ainda de despir as suas roupas interiores, ficando completamente nu diante de todos. Dirige-se então ao pai para lhe dizer: até agora chamei-te meu pai, mas de agora em diante posso dizer sem qualquer reserva: Pai nosso que estais no céu, pois foi a ele que confiei meu tesouro e nele depositei minha fé. O bispo, que era um homem santo e muito digno, chorava de admiração ao ver os excessos a que levava o seu amor a Deus. Levantou-se e abraçou-o e envolveu-o no seu manto, ordenando que trouxessem alguma roupa para cobri-lo. Deram-lhe um pobre manto que pertencia a um dos camponeses a serviço do bispo. Francisco recebeu agradecido e depois, havendo encontrado um pedaço de giz no caminho, traçou uma cruz sobre o manto. Muito expressiva era a semelhante veste neste homem crucificado, neste pobre seminu. Desta forma, o servo do grande rei foi deixado nu para seguir as pegadas do seu senhor atado nu à cruz. E foi assim também que ele adotou esta cruz como emblema, a fim de confiar sua alma ao madeiro que nos salvou e por meio dele escapar são e salvo do naufrágio do mundo. Restando agora livre dos laços que o prendiam aos desejos terrenos, em seu desprezo pelo mundo, Francisco abandonou a cidade natal e procurou fora um lugar onde pudesse ficar a sós, alegre e despreocupado. Aí, na solidão e no silêncio, poderia ouvir as revelações secretas de Deus. Ia dessa forma pela floresta, alegre e cantando em francês os louvores do Senhor, quando 2 ladrões surgiram no cerrado e caíram sobre ele. Ameaçaram-no e perguntaram: quem és tu? Sou o arauto do grande rei, respondeu o homem de Deus sem perder a calma. Era uma resposta profética, mas isso não obstou a que se lançassem sobre ele e o arremessassem a uma cova cheia de neve, enquanto motejavam: fica-te então para aí, seu labrego, arauto de Deus! Quando eles desapareceram, Francisco saiu da cova e, mais jubiloso ainda, e em voz ainda mais forte, continuou a entoar através da floresta louvores ao Criador. Ali perto havia um mosteiro. Francisco foi lá pedir esmola como um mendigo. Recebeu-a, mas ninguém o reconheceu, nem lhe deu a mínima atenção. Em seguida dirigiu-se a Gubbio, onde foi reconhecido e hospedado por um dos seus amigos antigos, de quem aceitou uma das suas túnicas bem baratas, digna de um pobrezinho do senhor. Depois disso, em seu amor à verdadeira humildade, dedicou-se aos leprosos, vivendo com eles, a todos servindo por amor a Deus. Lavava-lhes os pés, tratava-lhes as feridas, retirava-lhes os pedaços da carne podre, fazia parar o pus. Em sua extraordinária devoção, chegava mesmo a beijar-lhes as chagas purulentas. Começo já bem significativo para o médico que seria ele mais tarde. Por isso Deus lhe outorgou o poder de curar as doenças da alma e do corpo. Entre outras muitas curas, por exemplo, merece referido este fato que se passou um pouco mais tarde, numa época em que o seu nome já era bem mais conhecido. Um homem do condado de Spoleto tinha a boca e o maxilar corroídos por uma doença horrível, diante da qual toda a medicina nada podia fazer. De volta de uma peregrinação ao túmulo dos apóstolos, onde tinha ido pedir o socorro de Deus, encontrou Francisco, e por devoção quis beijar-lhe os pés. Mas o humilde homem de Deus não o permitiu,
e beijou na face aquele que lhe queria beijar os pés. Mal o servo dos leprosos, admirável em seu amor, tocou com seus lábios santos aquela chaga horrível. A doença desapareceu e o enfermo encontrou a saúde tanto tempo almejada. Não sei o que mereça mais a nossa admiração: a humildade capaz de um beijo tão caridoso ou o poder que se patenteia num milagre tão espantoso. Lançado, pois, este fundamento sólido da humildade desejada por Cristo, Francisco lembrou-se da ordem que recebera do crucificado de restaurar a igreja de São Damião. Como filho autêntico da obediência, voltou a Assis para atender à vontade divina ou ao menos mendigar o material necessário. Por amor de Cristo, pobre e crucificado, ele vai pedindo esmola sem qualquer vergonha junto àqueles mesmos que o haviam conhecido como grande Senhor. E apesar de fraco e extenuado pelos jejuns, carregava nas costas pesados fardos de pedras. Com a ajuda de Deus e a cooperação do povo, conseguiu enfim chegar a termo com a restauração da igreja de São Damião, e para não ficar de braços cruzados, encetou a reconstrução de outra igreja dedicada a São Pedro, situada a boa distância da cidade. Na autenticidade da pureza de sua fé, tinha Francisco grande devoção ao príncipe dos apóstolos. Terminado esse trabalho, chegou a um lugar chamado Porciúncula, onde existia uma velha igreja dedicada à Virgem Mãe de Deus, abandonada e sem ninguém que dela cuidasse. Francisco era grande devoto de Maria Senhora do Mundo, e quando viu a igreja naquele desamparo, começou a morar aí permanentemente, a fim de poder restaurá-la. Foi agraciado com a visita frequente dos Santos Anjos, o que, aliás, não é estranho, uma vez que a igreja se chamava Santa Maria dos Anjos. E se fixou neste local por causa do seu respeito pelos anjos e do seu amor à Mãe de Cristo. Sempre amou esse lugar acima de qualquer outro no mundo, pois foi aí que ele principiou humildemente, progrediu no caminho da virtude e atingiu o cume da santidade. Por isso é que, ao morrer, recomendou especialmente aos irmãos este lugar como muito querido da Virgem. Cabe aqui referir a visão que teve um irmão a esse respeito antes de se converter. Viu ele, em volta dessa igreja, uma multidão incalculável de pobres cegos, de joelhos, braços erguidos e semblantes voltados para o céu. Com gritos e lágrimas, imploravam todos misericórdia e a luz dos olhos. E eis que uma luz brilhante desceu do céu e os envolveu a todos, restituindo-lhes a visão e a saúde que almejavam. Este é o lugar em que Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores por inspiração de Deus, e foi a divina providência que o fez restaurar 3 igrejas antes de fundar a Ordem e começar a pregar o Evangelho. Isto significa que ele progrediu desde as coisas materiais em direção às realizações mais espirituais, das coisas menores às maiores, na devida ordem, tudo sinal profético daquilo que ele haveria de realizar mais tarde. E, analogamente aos 3 edifícios que ele reconstruía, a Igreja de Cristo se renovaria de 3 modos diferentes, sob a orientação de Francisco e segundo sua regra e doutrina. E o tríplice exército daqueles que devem ser salvos alcançaria a vitória. Hoje podemos verificar que essa profecia se cumpriu.